Fala galera, meu nome é Felipe Macedo, sejam bem-vindos ao CCD Podcast. E hoje eu vou fazer um vídeo bem improvisado, sem script algum, mas falando sobre alguns acontecimentos aí que estão rolando ainda, né? E nesse ano de 2019 aconteceu muita coisa. Por exemplo, a gente teve alguns casos bem tristes, né, onde pastores apostataram, como foi o caso do Joshua Harris, e outros pastores cometeram suicídio, pastores jovens, etc. E casos que vieram a surpreender a gente, né, como, por exemplo, não sei se vocês souberam, mas o Benny Hinn, né, o famoso líder da teologia da prosperidade, renunciou, né, à própria teologia. Em uma pregação, ele disse que não era mais a favor, ele, aliás, odiava a teologia da prosperidade e que ele quer pregar agora o evangelho. E ele, naquela parte onde ele pregou, ele começou a falar sobre a pecaminosidade do homem, enfim, a depravação do homem. E também agora temos um caso muito interessante que é do Kanye West, que é um rapper bem conhecido no mundo. Muitas pessoas sabem quem ele é. E aparentemente agora ele parece que está sendo pastoreado pelo Adam Tyler, que é da igreja Grace Hills Baptist Church. E eu vi uma entrevista com esse pastor no Apologia Radio. Eu vou deixar o link para você aqui embaixo na descrição, para quem entende inglês. Mas eu achei muito interessante, contando mais ou menos como é que foi o processo na vida do Kanye. Ele, assim, a primeira vez que eu vi essa notícia, eu fiquei bem cético sobre isso. Eu já sou muito crítico dessas notícias de famosos que do nada começam a dizer que são crentes, né? Às vezes eles vão nessa onda de conseguir mais fama por causa disso, né? Casos como o caso do Jim Carrey, por exemplo, um monte de gente falou que ele é crente, ou então Justin Bieber, que parece também assim, tá causando ultimamente muitas notícias sobre isso. Eu sempre fico bem crítico, bem cético sobre essas coisas. Parece que é só mais um caso desse, né? Pelo menos foi o que pareceu a primeira vez que eu vi essa notícia. Mas parece que ele está sendo pastoreado por um pastor bom, né? Esse pastor, ele é ortodoxo, ele é calvinista, ele tem uma igreja fiel. Claro que, como as pessoas sabem, eu não sou batista, né? Então temos essa divergência aí, mas assim, fico feliz que o Kanye West, ele ouviu o verdadeiro evangelho. E a entrevista que ele deu ao Apology Studios, ele fala que o Kanye realmente começou a frequentar a igreja e que ele queria falar com o pastor, que no caso era ele, e que ele viu realmente um interesse pelo evangelho. E não só isso, o Kanye teve uma transformação impressionante, de acordo com alguns relatos da sua própria família, por exemplo. Mas esse pastor falou também que passaram horas conversando sobre pecados, né, na vida dele, do Kanye. E ele estava completamente aberto para isso, e ele estava realmente confessando os pecados dele e estava dizendo sobre o peso do pecado na consciência dele. E ele estava faminto pela palavra, ele queria ler, ele queria estudar sobre as doutrinas. E esse pastor tem alimentado ele, esse pastor tem meio que guiado ele, né? Tem ensinado sobre os 5 solas, pelo que eu soube nessa entrevista que ele teve. Então é um caso bem interessante. E mais uma vez aqui a gente vê que Deus, ele escolhe quem ele quer, né?
E eu fico muito feliz pelo Kanye. Ele é uma pessoa que, como qualquer outra, é pecadora, mas ele tem uma grande influência. Ele já falou que ele quer parar de fazer rap e tal. Ele tem tido algumas coisas estranhas, né? Ele chama do Sunday Service, né? Que ficaria em português um culto, um serviço domingo, que o pastor dele tem falado com ele sobre isso, que ele deveria fazer no sábado, porque domingo ele deveria estar na igreja e tal. Mas é aquela coisa, né? Todos nós, quando nós somos bebês na fé, quando nós acabamos de começar e entramos na fé, a gente passa por um período difícil de santidade, de santificação. E o problema do Kanye é que ele nasceu, aliás, ele tem a câmera em cima dele, ou seja, a gente vai ver todos esses passos que ele vai tomar na santificação dele na TV. Então é muito difícil para ele ter isso, tanto que ele quer passar um tempo longe das câmeras. Aliás, ele não quer voltar para as câmeras. Ele até falou em desistir de fazer rap e tudo mais. E que ele quer sentar para ouvir, né? Ele quer sentar para ouvir o evangelho e aprender sobre a vida cristã. Ele estava super interessado por isso. O pastor dele até falou que a questão da soteriologia, ele sabia bastante coisa quando ele conversou com esse pastor, em que ele estava muito mais interessado em saber da questão de santidade, da vida cristã e etc. Que ele estava muito preocupado com isso, com os erros deles, e aonde que ele está faltando sabedoria, né, para agir como cristão agora. Então essa é uma coisa que deixa a gente muito feliz, claro. E assim, também fiquei sabendo que ele teve algumas discussões com a mulher dele. Para quem não sabe, é Kim Kardashian, né? E sabemos do passado dela e sabemos como é que ela é e tal, né? É complicado, né? Que agora ele tem uma luta atrás da outra pela frente como cristão. E eu fiquei sabendo que a mulher dele e os filhos dele foram batizados já, né? Isso é muito bom, claro, mas devemos orar também pela família dele, para que realmente seja uma verdadeira conversão de todos e que isso vá para frente como algo verdadeiro. Então eu sei que foi um vídeo bem curto, mas falando sobre essas notícias que até que chamaram minha atenção. É sempre bom a gente lembrar que Deus, ele escolhe quem ele quer. Ele, novamente vemos a soberania. A gente nunca deve pensar que essa pessoa aqui nunca vai ser salva. Não, é Deus que sabe. E é muito importante a nossa oração. O Kanye West falou que a família dele, né, veio de uma tradição na igreja. Então a gente novamente vê o quão importante é a nossa educação cristã dentro de casa. E que isso pode impactar a vida dos nossos filhos, até mesmo quando eles se perdem um tempo no mundo, né? Então, temos que orar pela família dele e tirar dessa grande notícia essa lição de que Deus salva quem ele quer. Ou seja, vamos ser pacientes agora com este aparentemente, né, novo irmão convertido na fé. E devemos ser bem cautelosos, bem misericordiosos com essas pessoas que acabaram de começar. Essa é uma outra lição que a gente deve retirar daqui. Porque Deus foi paciente conosco, Deus foi misericordioso conosco. Eu não nasci sabendo do princípio regulador do culto, da salmodia exclusiva, da teonomia ou teocracia, né, como a gente quer colocar aqui no canal, do pressuposicionalismo. Eu não nasci sabendo dessas coisas, demorou muito para eu aprender, e é por isso que a gente deve ser também paciente com os outros, como Deus foi paciente conosco. E sabendo também que nós somos ignorantes de muitas coisas também, que temos muito que aprender antes de qualquer coisa. Então é isso, galera. Fica aqui esse vídeo, sem nenhum script, sem nenhuma edição, mas eu espero que vocês tenham gostado.
Um grande abraço, fiquem com Deus.